Olá, professores, tudo bem? Aqui é a professora Maeli, do Baú do Conhecimento. Hoje vamos ter a nossa primeira aula para o concurso de Araucária, concurso de 2026, para o cargo de professor de educação infantil. Essa aula, como eu combinei, né, é uma aula aberta, então já temos um grupo estudando comigo, grupo de WhatsApp, sala de aula, e venho aqui, né, convidar quem tem interesse em participar desse concurso, né, então vem estudar conosco. Vou deixar o link para você participar do grupo de estudos aqui na descrição, meu número de WhatsApp, se você quiser tirar alguma dúvida, tá? Então, se você tem interesse, me procura para a gente começar a estudar, porque, gente, o cronograma tá apertadíssimo, a prova é abril, é amanhã, então a gente tem que correr, tá? Mas vamos lá. Preparei um material para compartilhar aqui com vocês, porque, como eu disse, é a nossa primeira aula. E já vou dando algumas orientações, né, de como funciona o grupo de estudos e qual é o grande segredo para você ter sucesso e ser aprovado aí nesse concurso. Então, vamos compartilhar a tela. Ok. Deixa eu colocar aqui os slides. Então, olha lá. Para a gente começar, eu trago aqui uma fórmula secreta, que é o grande sucesso para você ser aprovado num concurso público. Então, que fórmula é essa? Se você quer passar num concurso público, em primeiro lugar, você precisa se organizar. Então, organize uma rotina de estudos. Gente, isso parece, ai meu Deus, ela está descobrindo o Brasil. Não, isso aqui o óbvio tem que ser dito, tá? Isso é fundamental para o sucesso. Então, que dias da semana, quantos dias da semana você vai se dedicar para esse concurso e que horas e quantas horas, tá? Então, tudo isso você tem que deixar organizado. Organize uma rotina. Vai ser todo dia das 20 às 22, né? Eu acho que 2 horas aí é o mínimo que a gente tem que dedicar para passar no concurso público, no mínimo, né? Todo dia? Sim, todo dia. O que você vai estudar? Que dias você vai estudar as específicas? Que dia você vai estudar língua portuguesa? Que dia você vai estudar raciocínio lógico? Você também não pode esquecer dessas outras disciplinas que também serão cobradas lá no concurso, ok? Organizou a sua agenda, sua rotina de estudos. Eu indico um caderno, né? O nosso bom e velho caderninho. Eu não sei estudar sem um caderno. Ah, eu já estou mais na era digital. Então, use o teu tablet, o teu computador, tenha um local para você registrar. E você vai ver aqui, daqui a pouco, a importância desse registro. Inclusive, teremos tarefa aqui no grupo de estudos também, tá? Uma novidade aí do grupo de estudos. Por quê? Esse grupo, na verdade, essa prova, não esse grupo, essa prova, ela terá a prova discursiva. E aí você precisa treinar, gente. A gente precisa treinar a nossa escrita. Por isso que eu acho que você ter um caderninho aí para te organizar, fazer os teus resumos, né? E treinando essa escrita é fundamental, né? Então, não só o computador, mas ter o caderno e estar treinando também. E, então, agenda de estudos, caderno, sempre na mão. E aí, gente, estudar, né? Quem estuda comigo tem acesso a uma sala de aula. Eu faço todo o trabalho para vocês, eu organizo tudo. Tá todo o edital bonitinho lá, conteúdo por conteúdo, com material de estudo, que é material de apoio, e com as aulas gravadas. Nós teremos aulas ao vivo todas as às segundas-feiras, às 15 horas. Eu não posso esse horário, não tem problema, assiste à noite, eu disponibilizo a gravação sempre no mesmo dia. Então, se você estuda lá das 8 às 10 da noite, 8 horas você vai abrir a tua sala de aula, a aula gravada estará lá, você vai dar o play e vai estudar. Então, né, quem pode acompanhar ao vivo, acompanha, quem não pode, assiste lá na sala de aula depois, tá? Então, ter o seu material de estudos organizado, né? Suas leituras, que são fundamentais, o seu caderno e a sua rotina de estudo. A fórmula é essa, gente. E aí, bunda na cadeira e concentração, porque assim, ó, o que é um concurso público? Ele é a garantia da tua estabilidade, do teu futuro, de um plano de carreira, de uma aposentadoria tranquila, né? Então, a gente tem muitas vantagens em ser servidor público. E se você quer alcançar esse sonho, você só tem um mês aí, um pouquinho mais, né?
um mês e 2 semanas, mais ou menos, para você se organizar. Então, dedique, gente, é só um mês para você alcançar o seu sonho. Então, não perca, né, essa oportunidade por falta de organização. E você tem que começar a estudar hoje, agora, beleza? Fórmula dada. Eu vou agora só sair um pouquinho aqui antes de ir para a tarefa. Eu quero mostrar para vocês a sala de aula. Então, olha lá. Opa, sai. Aqui é a nossa sala de aula. É uma sala de aula do Google. Para você participar dessa sala de aula, você precisa ter aí um e-mail do Gmail. Só isso que você precisa, tá? Mais nada. Tendo um Gmail, você consegue entrar aqui na sala de aula. Quando você entra na sala de aula, tem um mural de avisos. O primeiro aviso está aqui, ó, já explicando como a sala de aula funciona. Então, eu já digo aqui, ó, que todo o material para estudar está na aba Atividades, que está aqui, e o link da videochamada. Toda semana é o mesmo link. Você vai clicar aqui e vai, né, poder acompanhar as aulas ao vivo. Como eu disse, não posso ao vivo, assiste gravado depois. Vamos para a aba Atividades? Aqui está a aba Atividades. A aba Atividades, ela tem 2 pastas. A primeira é a pasta geral. O que tem na pasta geral? O edital e a lista de conteúdos. Olha a quantidade de conteúdos que nós temos que dar conta em um mês. Por isso que eu falei, é muita coisa, tá? Ó, listando aqui só dos específicos, que é o que eu vou trabalhar, são 34 conteúdos. É muita coisa, gente. Então, nós teremos aulas ao vivo aqui, e eu também vou gravar muito desse conteúdo. Alguma coisa eu já tenho gravada, eu já vou disponibilizando. Por isso que você vai ter que todo dia, né, tá se organizando para tirar ali o seu tempo para estudar, tá? É muito conteúdo e tá tudo aqui. Essa lista de conteúdos, eu já disponibilizo bonitinho assim em PDF, por quê? Qual que é a minha orientação? Imprime ela, cola lá no teu caderno, e conforme você for estudando, você vai fazendo o checklist ali, né? Para você não se perder. Por onde eu começo? Pelo número 1, colega, que vai ser a nossa aula de hoje. Depois do número 1, vou para qual? Para o número 2, para o número 3. E assim vocês vão seguindo a lista até você vencer todos os 34 conteúdos específicos, tá? É muita coisa? Mas a gente tem que estudar, tem que se dedicar. Tem bastante conteúdo comum aqui, principalmente relacionado à educação infantil. Vocês vão ver que, né, vão ter coisas que vão ser até repetitivas, eu vou tentar sintetizar ao máximo, né, para que a gente avance aí nos estudos, não precisa ficar vendo a mesma coisa 4 vezes, né, mas a gente tem que entender, né, aquilo eu já vi, beleza, aí você vai dando o seu ok aqui na sua lista, tá? Então, tá aqui lista de conteúdos, que também já fica como tarefa para você imprimir e colar lá no seu caderno. Outra pastinha aqui no geral, resumos. Aqui eu já, né, a gente vai aproveitando. A IA, ela já vai dando um roteiro de estudos, né? Uma apostilinha aqui bem resumida, mas que também você pode aproveitar, né, para a partir dali ir fazendo algumas anotações, tá? De cada conteúdo. Fiz tudo isso aqui com base nos conteúdos específicos. Meu Deus, prova discursiva, o que eu faço? Aqui eu tenho uma pasta com 3 vídeos que eu já fiz para outros concursos, dando dicas, tá? E aí, gente, eu estou fazendo parceria com uma professora de língua portuguesa, a professora Amanda, ela trabalha comigo aqui em Curitiba, ela é excelente. Nós vamos fazer uma aula ao vivo com ela na quarta-feira, às 18h30, então já anota aí. Eu só estou organizando aqui se vai ser no Meet ou no YouTube, mas eu vou deixar as informações direitinhas nas minhas redes sociais, então me acompanhem, né, principalmente no Instagram, Baú da Pré-Escola, né, não, é Baú do Conhecimento, não é mais Baú da Pré-Escola, @Baú do Conhecimento, me acompanha lá, que lá eu vou dando certinho as dicas aí, né, sobre essa aula de português, e também depois vou disponibilizar essa primeira aula que a professora manda gravada, tá? Então, a professora Amanda vai trabalhar ali todos os conteúdos da língua portuguesa cobrados no concurso e também, né, vai focar aí na questão da discursiva, tá? Mas eu não tenho tempo para ter mais uma aula de português.
quem, né, como eu falei, gente, vale a pena. Isso aqui é investimento para a tua vida, né? Se você consegue se organizar aí para acompanhar as aulas de português também, né, você vai estar ganhando com isso lá no futuro, porque é a tua carreira que está em jogo, como eu já falei. Mas aqui, né, eu não vou fazer português com a professora Amanda, mas aí aqui eu já te dou algumas dicas, né, principalmente com relação à discursiva. E aqui essa pasta, eu estou montando ela, né, e aí vocês vão ter acesso, é uma pasta com vídeos do YouTube de professores que eu confio, que eu estudei para fazer outros concursos, de raciocínio lógico, tá? Então, eu estou fazendo uma lista ali de alguns professores, estou assistindo as aulas, né, não vou indicar coisas que não são interessantes para vocês, e vou disponibilizar aqui uma pasta inteirinha com os conteúdos do raciocínio lógico, já com aulas, né, que tem disponíveis aí no YouTube. Então, você não vai precisar ficar procurando. Quem estuda comigo, gente, já, como eu falei, já está tudo pronto aqui, é só você se organizar. E aí, tem uma outra grande pasta, que é das específicas. E está aqui na ordem, bonitinho, todos os conteúdos das específicas. Então, número 1, autores, né? Principais autores, que é a aula de hoje. Aqui eu já coloco o material, o resumo, o texto para você estudar, tá? 2, psicologia do desenvolvimento, já tem material aqui para você ler. Quando termina a nossa aula aqui, ao vivo, eu processo a gravação e aqui já vai estar a gravação da psicologia, já vai estar a gravação, né, já no mesmo dia dos principais autores e assim por diante. Já tem aqui material de estudo dos 34 conteúdos, tá? Então, tá tudo aqui, ó, bonitinho. O que está faltando? As aulas gravadas, que, como eu falei, a gente vai, conforme a gente for estudando, eu vou postando para vocês, tá? Então, gente, dedicação, organização e estudo é a grande chave, né, para você passar nesse concurso, tá? Essa sala de aula e o nosso grupo de WhatsApp só tem acesso quem está participando do grupo de estudos. Essa primeira aula é aberta e eu venho aqui para te convidar também a vir fazer parte desse grupo e ter acesso a todo esse material, ok? Mas vamos voltar lá para os nossos slides, que quem está estudando comigo, e quem não está também, né, mas aí eu já deixo a dica aqui, a tarefa para todas as aulas, tá? A gente aqui vai ter aulas de todos os conteúdos, nem todas serão ao vivo, como a gente nem vai ter tempo para isso, já não tem 34 semanas, né? Não vai ser uma aula por semana, eu vou postar mais aulas por semana. Mas após assistir às aulas e estudar o material de apoio que está lá na sala de aula, lá no teu querido caderninho, você vai fazer um resumo daquele conteúdo. Por quê? Você precisa exercitar a escrita para a prova discursiva. E outra, o que vai cair na prova discursiva? Um dos 34 conteúdos específicos. Então, gente, esse resumo, ele já vai te dando repertório para que você possa chegar lá na prova e não ser surpreendido, né? Ai, meu Deus, justo o número 8, que era, né, o conteúdo lá número 8, o que eu não fiz o resumo, caiu lá a pergunta sobre ele. Então, por isso que é para todas as aulas. Todos os vídeos que vocês assistirem dos conteúdos específicos, façam um resumo. E aí busquem ali nos vídeos das dicas que eu vou dando da discursiva e já procurem fazer o exercício para ir escrevendo dentro, né, daquele padrão ali, né, que a gente está dando a dica ali de como escrever para uma prova discursiva num concurso, ok? Então, assistiu a aula, resumo no caderno, tá? Vai valer nota? Tem que me entregar? Claro que não, né, gente? Isso aí é para você. Isso aí vai Então, vai contribuir somente para a sua aprovação. Então, gente, agora vamos lá, papel e caneta na mão, como eu pedi. Nós vamos começar aí o nosso estudo dos principais autores em pedagogia e olhando aqui, buscando, né, fazendo uma pesquisa na internet, o que eu trarei aqui para vocês? Os teóricos que são mais cobrados na área educacional, de acordo aí com a banca Fafipa, as principais concepções de aprendizagem desses teóricos,
as tendências pedagógicas e um pouco de avaliação e prática docente. Então, o nosso primeiro autor, que é muito popular, né, tanto na área educacional quanto, né, com relação à cobrança de concursos, é o nosso querido aí Paulo Freire, nosso querido brasileiro Paulo Freire. O que Paulo Freire ele vai discutir na sua pesquisa, né, e em todo o tratado aí que ele desenvolveu com relação à educação. Então, ele defende aí uma pedagogia libertadora. O que quer dizer uma pedagogia libertadora? Uma pedagogia que entende a educação como prática da liberdade, que emancipem os sujeitos, né, que façam com que os sujeitos saiam da realidade, que eles se encontrem e melhorem, avancem, né, então, desenvolvam aí um senso crítico com relação à realidade e possam, né, evoluir nesse sentido. Paulo Freire, ele tem uma crítica bem severa à educação bancária, e aí aqui cabe a gente fazer uma anotação, né, lembrando, o que é uma educação bancária? É aquela educação que deposita o conhecimento no estudante. Então, o professor é o detentor do conhecimento, ele chega na sala de aula, deposita esse conhecimento nos estudantes, que são sujeitos passivos e apenas recebem aquele conhecimento. Paulo Freire critica esse tipo de educação. E o que ele valoriza? Uma educação pautada no diálogo, na conscientização, na crítica, na pergunta, no questionamento, né? Então, o estudante ele não pode receber só aquela informação de forma passiva, ele precisa interagir com a informação, questionar a informação, ampliar, né, aprofundar, trazer outros elementos para estar aprofundando, né, esse conhecimento. E uma obra que é muito cobrada nas provas de concurso, né, uma das principais obras de Paulo Freire, é o livro Pedagogia do Oprimido, que cabe aí, né, um estudo, uma revisitação. Então, como eu disse no início, aqui a gente vai estar fazendo uma revisão, né, desses autores, então cabe aí, né, estar revisitando. Quem já estudou Pedagogia do Oprimido, dá uma olhada, porque é importante e muito cobrado aí nos concursos. Agora, eu peguei alguns mapas mentais, peguei da internet, tá, gente? Fui pesquisando, até para a gente estar sistematizando e criando, né, os nossos mapas mentais a partir dessas informações, tá? Então, como a gente já sabe, Paulo Freire é o patrono aí da educação brasileira, ele é opositor ao sistema capitalista, e aí, justamente, ele busca, né, romper essa lógica, né, por isso que ele traz essa tendência pedagógica libertadora para romper com a lógica capitalista e fazer com que os sujeitos aí se emancipem, né, e saiam daquela roda viva que muitas vezes se encontra. A base epistemológica aí de Paulo Freire, né, ele segue aí as linhas de pesquisa, de pensamento de Marx e Gramsci, tá? O que mais? Ele estimulava os estudantes a terem um pensamento crítico, a estabelecerem relações com aquilo que estava sendo ensinado. Então, ele defendia muito que a educação tinha que fazer sentido para os estudantes, e aí eu já vou puxar aqui, ó, que Paulo Freire, né, ele era defensor de uma educação política, uma educação que forme o estudante, né, para atuar na sociedade como um sujeito crítico, e a grande atuação dele como professor, né, foi na alfabetização de adultos, na EJA, né, na educação de jovens e adultos. Então, ele se destacou por esse trabalho, né, na alfabetização de adultos, e ali ele traz muito essa questão de aproximar o conhecimento da realidade daqueles estudantes. Então, ele trabalhava com temas geradores, e esses temas geradores justamente surgiam, né, daquela realidade que os estudantes estavam inseridos. Ele também via o estudante como alguém, né, que está sendo formado para buscar o conhecimento, para buscar algo melhor para a sua vida, e acreditava que a educação ela seria responsável aí por transformações sociais que melhorassem a vida
né, desses sujeitos e rompesse aí a opressão, né, esse sistema opressor que muitas vezes a sociedade capitalista acaba colocando a gente, né. Então, aqui, Paulo Freire, bem resumidamente, né, mas os principais pontos que é importante a gente relembrar, revisitar e que são mais cobrados nos concursos. Então, vamos agora para o próximo queridinho das bancas e bem queridinho também da banca Fafipa, que é o nosso querido Paulo Freire. Paulo Freire, ele é conhecido como o pai do construtivismo, né? Ele entende que o sujeito ele vai construindo o seu conhecimento na relação com os objetos, com as coisas, né, que fazem parte aí do seu ambiente, tá? Piaget, ele desenvolve uma teoria que a criança aprende por meio de um desenvolvimento cognitivo, que é organizado por estágios, por etapas. E aí eu gosto de fazer uma analogia com uma escada, né? Então, quando a gente pensa no Piaget, a gente tem que entender que ele desenvolve a teoria dele, né, nessa forma de escadinha. Então, eu preciso desenvolver algumas questões aqui no sensório motor para eu avançar para o estágio pré-operatório. E aí aqui eu preciso desenvolver, né, questões no pré-operatório para que eu possa subir esse degrau e desenvolver as questões lá do operatório concreto até chegar no operatório formal, tá? E como isso acontece? Por meio da assimilação, da acomodação, já vou explicar um pouquinho melhor no próximo slide sobre esses dois conceitos. E algo muito importante na teoria de Piaget é que ele entende que o sujeito ele vai se desenvolver para depois aprender. Então, o desenvolvimento está antes da aprendizagem, tá? Gravem isso, que depois a gente vai comparar ele lá com o Vygotsky, e aí a gente vai perceber essas diferenças. Então, aqui, alguns conceitos que eu trouxe ali do Piaget para a gente aprofundar um pouquinho mais. Primeiro é o conceito de assimilação. Então, o que é assimilação? É a capacidade do sujeito de estar incorporando um novo objeto ou ideia a um esquema, ou seja, a estruturas que já são consolidadas pela criança. Então, assimilação é essa capacidade de eu receber esse novo, né? Então, eu me deparo com algo novo, eu vou querer entender como aquilo funciona, o que é aquilo, né? E aí, com esse novo objeto, com essa nova ideia, e aí eu vou trazer isso assimilando com aquilo que eu já conheço. A acomodação seria a tendência de ajustar esse novo objeto e assim alterar o esquema de ação adquiridos, ou seja, vai se adequando a esse conhecimento. E depois da criança assimilar e acomodar os novos conhecimentos, ela vai chegar a um ponto de equilíbrio, que aí chama a fase de equilibração, que é como se fosse, né, a consolidação aí desse conhecimento, tá? Lembrando que para Piaget, a criança constrói infinitamente suas estruturas cognitivas em busca de uma melhor adaptação ao meio. Então, a gente está sempre aprendendo, se desenvolvendo e aprendendo para sobreviver, para se adaptar, né, ao meio que nós estamos inseridos, tá? Então, só para fechar aqui essa ideia de assimilação, acomodação, equilibração e adaptação, ó, ele vai defender que esses processos são os processos que vão garantir a aprendizagem. Então, a aprendizagem ela só ocorre quando o esquema de assimilação ele vai sofrer a acomodação. Então, precisa passar, né? Precisa ter acesso ao novo, acomodar, né? Trazer, esse novo precisa fazer sentido para que ele aprenda, tá? Qual que é o papel do professor nesse processo? Então, o professor ele vai criar situações compatíveis com o nível de desenvolvimento do aluno. Então, o professor precisa entender sobre esses estágios de desenvolvimento, sensório-motor, que até os 2 anos, pré-operatório dos 2 aos 7, pós-operacional dos 7 ao 11, 12, mais ou menos, e de operações finais, que é após o 12. Eu preciso entender o que ocorre em cada um desses estágios para que eu possa
criar situações para que a criança aprenda a partir da necessidade que ela tem naquele estágio de desenvolvimento, naquele momento da vida dela, tá? Para Piaget, as crianças, elas possuem um papel ativo na construção do seu conhecimento. Por isso que o método, né, a pesquisa dele, a teoria dele é chamada de construtivista. A criança, ela vai construindo esse conhecimento a partir dessas relações de assimilação, acomodação, equilibração e adaptação. Deixa eu ver se tem mais alguma questão de Piaget aqui que eu anotei. Tá, acho que é isso. Então, vamos lá. Vamos para, eu acho que o principal é isso. Vamos para Vygotsky. Vygotsky, então, junto com Piaget, tá ali, né? É outro autor super cobrado nas provas de concurso, tá? De forma geral aí. E a FAFIPA não fica de fora. Vygotsky, ele desenvolveu a teoria histórico-cultural. Então, lembrar, Piaget era construtivista. Vygotsky, histórico-cultural, sócio-interacionista, também vocês vão encontrar, né, esses termos. Então, anotem, né? O que quer dizer? Por que histórico-cultural? Porque, segundo Vygotsky, a relação do indivíduo com o meio social que ele vive, e aí isso está relacionado ao meio histórico, temporal, cultural, social. Essa relação vai ser, essa interação nesse meio vai ser determinante para a sua aprendizagem, o seu desenvolvimento. Então, o meio vai determinar, né, o que esse indivíduo, ou como esse indivíduo vai aprender e vai se desenvolver. Vai ser fundamental para essa aprendizagem, para esse desenvolvimento, tá? Vygotsky, ele traz os conceitos de zona de desenvolvimento real, proximal e potencial. Por que a gente destaca aqui a zona de desenvolvimento proximal? Porque é aí que ocorre o processo de aprendizagem, né? É na zona de desenvolvimento proximal que ocorre o processo de aprendizagem, tá? Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre cada uma dessas zonas de desenvolvimento. Para Vygotsky, palavras-chave que caem muito, né, quando estão relacionadas a Vygotsky, é a mediação do adulto, do professor. É claro que aí na escola é uma mediação com intencionalidade, para que a criança aprenda, se desenvolva, né, a partir aí de todo o conhecimento elaborado pela humanidade, ok? E a interação social, a forma com que esse sujeito interage com a sociedade, com os adultos, com outras crianças, com a família, a comunidade, com as pessoas que ele se relaciona quando ele vai, né, numa igreja, numa praça, num parque, num shopping, enfim, aonde ele, né, dependendo do meio onde ele vive, né, a forma com que esse adulto faz a mediação com essa criança e as interações que ela estabelece socialmente vão ser fundamentais para a sua aprendizagem e para o seu desenvolvimento. E aí já entrando aqui também, né, na importância da linguagem, que é outro ponto fundamental nesse processo de aprendizagem e desenvolvimento de Vygotsky. A linguagem, a forma com que o ser humano se comunica é fundamental. E o ser humano, ele se comunica desde o nascimento. Então, a criança, ela vai aprendendo a se comunicar e vai desenvolvendo uma linguagem de comunicação já desde bem pequena. Então, ela aprende que, por meio do choro, por exemplo, o adulto vai entender que ela está precisando de alguma coisa, ou comida, ou, né, ela está com fome, ela está suja, ela está com cólica, né, ela não está confortável, ela está com calor, ela está com frio, ela não está se sentindo bem, ela vai se comunicando. Então, a linguagem que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida, e aqui a gente não está falando só da linguagem oral, mas das diversas formas de linguagem, oral, escrita, gestual, né, corporal, enfim, né, existem várias linguagens, então a linguagem ela é fundamental também nesse processo, e tanto de mediação quanto de interação social, né, e principalmente de sobrevivência. E aí,
sempre eu gosto de trazer o exemplo da história, da lenda, enfim, né, do filme, do desenho, né, tem várias formas de serem contadas aí a história do Menino Lobo, né, para a gente sempre lembrar aí de Vygotsky. Então, um ser humano, né, que é colocado num meio social, humano, né, ele vai aprender e vai se desenvolver de acordo com aquela cultura humana. Ele colocado para crescer e se desenvolver no meio, né, de animais, é óbvio que provavelmente não vai sobreviver, né, se a gente pensar num bebê. Mas aí vamos pensar lá, né, na fantasia lá da lenda, do filme, enfim. Né, os animais adotaram, né, aquele bebê. E aí, que forma de linguagem ele desenvolveu? Como que ele aprendeu a se comunicar? Né? Como ele aprendeu a caminhar, né? A forma com que ele se expressava. Tudo isso estava diretamente relacionado ao meio em que ele vivia. Né? Então, ele aprendeu ali a viver como um lobo, a se alimentar como um lobo, a se defender como um lobo, como eram os animais que cuidavam dele naquele momento. Né? Então, para a gente lembrar sempre, né, eu gosto de trazer aí, lembrar e associar aí com a história do menino lobo, tá? E lembra que eu falei lá do Piaget? O que o Piaget ensina? Que primeiro a criança se desenvolve, depois ela aprende. Já Vygotsky defende que a aprendizagem vem antes do desenvolvimento. Então, eu preciso aprender para me desenvolver. Então, essa é a grande diferença entre esses dois pensadores aí, né? A questão de como cada um entende que o ser humano desenvolve a sua aprendizagem. Para Piaget, desenvolve, aprende. Para Vygotsky, aprende e se desenvolve. Tá? Então, anotem isso. Eu até vou trazer depois aqui um quadro comparativo dos dois, mas é bem importante que a gente tenha essa diferenciação. Então, aqui um resumo, né, um quadro resumo de Vygotsky, então psicólogo russo, criador da teoria sócio-interacionista, lembra que eu falei, ó, aqui histórico-cultural, sócio-interacionista, então tem várias formas, né, de se reportar aí a teoria dele, tá? Também chamado de sócio-construtivista, então, o conhecimento, ele é construído no social, né, nessa relação, nessa interação com o meio, tá? Então, por isso que é sócio-construtivista também, tá? Ele argumentava que a aprendizagem ocorre antes do desenvolvimento, por quê? Segundo ele, só há desenvolvimento porque existe aprendizagem. E a aprendizagem, ela está relacionada desde os primeiros dias de vida, como os exemplos que eu dei lá, desde o bebê que chora, né? A forma com que esse adulto vai se relacionando, os diálogos que acontecem dentro de casa, é como eu falei, os meios que a criança vive, né? Então, o primeiro núcleo que a criança vive, o primeiro meio social é a família. Quando ela vai para a escola, que é outro núcleo social, ela vai trazer muito conhecimento daquele primeiro núcleo, daquele jeito de ser, de viver, né, de consumir a cultura. Ela traz para a escola, ela chega aqui, ela vai ter contato com outros tipos de culturas, né, outras questões, e aí, assim, ela vai aprendendo e se desenvolvendo, tá? Ele defendia que o homem só se desenvolve em convívio com outras pessoas, nas interações sociais, como eu dei o exemplo ali do lobo. Todo conhecimento, ele é intermediado, por isso ele é construído em parceria com outras pessoas, que são os mediadores. Então, falou de mediador, falou de Vygotsky. E ele cria, né, esse conceito das 3 zonas de desenvolvimento: real, potencial e proximal. Agora eu vou pegar minha cola aqui, do meu caderno, lembra que eu falei que tem que ter o caderno? Olha o meu caderno aqui do concurso de Curitiba, que bonitinho, ó, todo anotadinho, ó, tudo que deu certo para mim eu ensino vocês, ó. O edital, vou dando checklist aqui, né? Ia assistindo as aulas, estudando, ó, ia anotando tudo, tá vendo? E aí tá aqui, pra gente lembrar, e, né, levei o caderno na bolsa, fiquei estudando antes da prova, né, fazendo revisão, e assim a gente tem sucesso, né? Então, vamos lá. Opa, vou mostrar o caderno aqui, perdi o Vygotsky. Ah, tá aqui. Então, zona de desenvolvimento real.
Então, vamos lá. O que é a zona de desenvolvimento real? Vamos associar aí, né, a realidade, o que eu já sei, o que eu já consigo fazer sozinho, tá? Então, real é aquilo que eu já sei. A zona de desenvolvimento potencial é aquilo que eu preciso de mediação. Por exemplo, esse ano eu estou trabalhando com primeiro ano, alfabetização. Então, as crianças já sabem muitas coisas, elas já sabem escrever o nome, né? Eu já percebi, já fiz algumas sondagens, já sabem escrever o nome delas, já reconhecem várias letras, ok. Esse é o conhecimento real delas. O que agora que eu conheço, que eu já sei o que elas sabem, o que eu tenho que fazer para alcançar a zona de desenvolvimento potencial? Eu tenho que sistematizar essa escrita. Então, elas têm que entender que para a gente escrever, a gente precisa das letras, né? Que as letras têm sons, que existem vogais, que existem consoantes, que existem sílabas. Então, eu vou sistematizar esse conhecimento. Então, a criança, ela vai unir aí o conhecimento lá da zona de desenvolvimento real dela, aquilo que ela já trouxe, tudo que ela já viveu na vida dela, todo o acesso ao conhecimento que ela teve na educação infantil, com esse conhecimento que eu vou sistematizar agora no primeiro ano, para que ela aprenda. E aí a gente chega na zona de desenvolvimento proximal, que é onde ocorre o processo de aprendizagem, que é onde a criança vai estar assimilando e consolidando esse conhecimento. Tá? Então, real é o que eu já sei, que eu consigo fazer sozinho. Potencial é o que eu preciso de mediação, é onde o professor vai estar atuando diretamente ali. E o proximal é a aprendizagem que acontece depois, né, desse encontro, ok? Anotado, deu para entender? E aí, gente, eu até anotei aqui, segundo Vygotsky, o conhecimento ele vai acontecer sempre numa espiral ascendente. Então, vamos imaginar como se fosse um furacão, assim, né? Que vai girando, girando e aumentando. Então, eu venho, né, de um conhecimento lá de berço, né, do contato que eu tive com a minha família, e aí eu vou interagindo com as pessoas, vou ampliando esse conhecimento, e conforme e vou me desenvolvendo, e vou ampliando, e vou me desenvolvendo, e assim, né, acontece a aprendizagem no ser humano a partir da teoria de Vygotsky, ok? Então, vamos para frente. Agora, uma rápida comparação entre os dois, tá? Segundo Piaget, o conhecimento ele é um processo de interação entre o sujeito e o meio físico, ok? Já, lembra, as coisas, os objetos, né? Meio físico. Vygotsky, o conhecimento ele vai acontecer da interação entre o sujeito e o meio social e cultural. Então, as pessoas, a cultura, o modo de ser e de viver, de onde aquele sujeito está inserido, vai ser fundamental para o processo de aprendizagem desse sujeito. Segundo Piaget, o ser humano, ao nascer, ele é só um indivíduo biológico, né? Ali nasceu, já Vygotsky acredita que, além dele ser biológico, ele é social, ele nasce numa sociedade, e essa sociedade vai determinar quem é esse sujeito. Não só as questões biológicas, né? Não só as questões do corpo ali, do desenvolvimento, mas isso mais o social, tá? Para Piaget, no desenvolvimento do ser humano, existe um processo de socialização, e para Vygotsky existe um processo de diferenciação social, ok? Uma coisa é socializar, outra coisa é você ter acesso a diferentes culturas e você aprender, né, nesse confronto aí com o outro, né, quando você conhece e aprende, né, com as diferenças do outro, tá? Para Piaget, a potencialidade cognitiva do sujeito depende da etapa de desenvolvimento que ele se encontra. Lembra da escada? Então, para Piaget funciona assim. Para cada etapa para cada estágio de desenvolvimento, você tem uma potencialidade cognitiva que você precisa, né, amadurecer nesse sentido para poder avançar. Já para Vygotsky, ele vai aprender, né, de acordo com a qualidade das interações sociais que ele tem e da zona de desenvolvimento proximal, que é o quê? Das relações, lembra?
do que ele já sabe com a mediação que ele recebe, e aí vai acontecer o conhecimento, ok? Então, Piaget e Vygotsky, vamos gabaritar nessa prova, tudo certo? Vamos para o próximo? Vamos lá, vamos para o meu queridinho, que eu adoro esse aqui. Vallon. Vallon, então, ele vai beber aí da fonte tanto do Piaget quanto do Vygotsky, tá? Ele é, na verdade, discípulo aí de Vygotsky, não, de Vygotsky, discípulo de Vygotsky. Mas a gente também vai encontrar pistas aí de Piaget, vocês vão ver aí na teoria dele, tá? Então, em primeiro lugar, para Vallon, o sujeito aprende, percebam que a gente vem falando aqui de teorias epistemológicas, né, de como o sujeito aprende. Isso é muito cobrado nas provas de concurso. Então, a gente já viu como o Piaget acredita que o sujeito aprende, a gente já viu como Vygotsky, agora vamos ver Vallon, tá? Vallon defende que o sujeito aprende na integração entre o afetivo e a cognição, a afetividade. E não só a afetividade, no sentido, né, ai, que carinho, né, ele é muito afetivo, fofinho. Não é só isso. É como eu te afeto, né, como o outro te afeta. Então, segundo Vallon, você só aprende a partir do momento que você estabelece uma relação afetiva. Você precisa criar um vínculo com esse sujeito para que você aprenda. E aí eu sempre, com base, né, nos estudos de Vallon, eu sempre pergunto nos cursos de formação para professores que eu faço, como você está afetando o outro, né? Que relações você está estabelecendo com as crianças, com os estudantes, para que realmente vocês consigam, né, desenvolver uma relação afetiva fundamental para que esse sujeito aprenda, tá? Então, a afetividade, ela vai ser fundamental para que o indivíduo aprenda. E aí, nessa questão da afetividade, a emoção, ela vai ser um motor para o processo de aprendizagem. Então, a criança tem que estar bem. E aí, por isso que muitos defendem, né, e falam da importância, né, do professor entender, né, de inteligência emocional, né, tá desenvolvendo isso aí com os seus estudantes, né, para que eles tenham bem desenvolvida essa inteligência emocional, para que eles estejam bem, né, para que eles saibam falar dos seus sentimentos, quando estão bem, quando não estão bem, quando não entenderam alguma coisa, né, então a criança, ela precisa ter essa relação de confiança com o outro, e esse emocional tem que estar bem equilibrado. Outra questão importante para Vallon é que o desenvolvimento humano, ele é social. Então, assim como o Vygotsky, né, ele acredita que para o ser humano se desenvolver, ele precisa estar inserido aí em sociedade. Mas ele traz também, né, uma questão, como eu falei, que se aproxima muito ali do Piaget, mas claro que com uma concepção diferente, né, mas de estágios de desenvolvimento infantil. E outro ponto fundamental na teoria de Vallon é o movimento. O movimento, ele vem aí também como um dos pilares da aprendizagem do desenvolvimento. E aí hoje a gente tem as neurociências também trazendo essa questão do movimento, porque já foi comprovado, né, cientificamente, que para a gente desenvolver, né, o conhecimento, para os neurônios fazerem lá as conexões, o corpo precisa se movimentar. É só vocês me observarem entre dando essa aula, o quanto eu estou me mexendo, né? Porque o corpo precisa estar em movimento para desenvolver a aprendizagem. Por isso que quando a gente está assistindo uma aula, a gente está escrevendo, a gente está olhando, a gente se mexe, a gente muda de posição. As próprias crianças, elas levantam, às vezes, para jogar um papel no lixo, para tomar uma água. Eu observo muito, como eu trabalho com crianças bem pequenas, a questão do movimento é fundamental, e a gente tem que cuidar para que eles não fiquem estáticos, né? Às vezes a criança fica 4 horas ali parada, só se movimenta, às vezes, na hora do recreio, não. A gente levanta, né? Eu com crianças, agora trabalhando com o primeiro ano, a gente canta, e a gente muda de ambiente, vai para cá, vem para lá, né? Justamente para favorecer esse cognitivo, porque a gente entende que para aprender, o movimento, ele tem um papel fundamental nesse processo.
Aí aqui um mapinha do Vallon, né, com a sua teoria do desenvolvimento infantil. Então aqui, como eu falei, vamos anotar, né, os 4 pilares. Ele entende que o desenvolvimento do ser humano ele é integrado e que ele depende aí das dimensões afetivas, cognitivas, sociais e motoras, né? Então, reiterando aqui o que eu já falei no slide anterior. Aí ele traz a afetividade com uma dimensão central, e ele destaca aí a questão da emoção como a primeira forma de interação do ser humano, né? Então, por meio da emoção, eu expresso emoções quando eu me relaciono com o outro, mesmo que seja, às vezes, raiva, alegria, contentamento, insegurança, indiferença, né? Existem, mas quando você está se relacionando com o outro, você está demonstrando algum tipo também de emoção. Ele entende que essas questões da afetividade, das emoções, elas precedem a linguagem e o pensamento. Então, é algo que vem, né, biologicamente aí, no ser humano. E a afetividade, né, ele traz como ponto forte, ela impulsiona a ação, ela motiva a aprendizagem e ela vai sustentar o conhecimento. Por isso, né, que eu uso muito esse conhecimento do Vallon, que a criança só aprende a partir do momento que ela estabelece relação afetiva com esse adulto, né, professor. E aí eu desenvolvo com muito cuidado nesses primeiros meses de aula, nesse momento aí de acolhimento, de adaptação das crianças, essas questões relacionadas à afetividade, né? Eu acho muito importante que a criança se sinta segura estando comigo como professora, né? Que ela pode falar o que ela está sentindo, que ela pode pedir, né? O que ela precisa, e aí, por isso que os combinados são tão importantes, né? Então, ela vai entendendo que se ela tem sede, ela vai lá e toma água, né? Se ela tem vontade de ir ao banheiro, ela avisa a professora só, né? E vai, né? Então, a gente vai estabelecendo essas relações de confiança, né? De carinho, de respeito, principalmente, e assim você vai desenvolvendo uma relação afetiva sólida, né? E a criança confia em você, e aí está o primeiro passo para a aprendizagem. Eu gosto muito, né? Vocês já viram, né? Gosto muito da teoria de Vallon. Outra questão fundamental aí nos estudos de Vallon, relacionados ao movimento e à cognição, né? Então, o movimento ele vai ser fundamental para desenvolvimento da expressão e da comunicação. O movimento é a base para o desenvolvimento do pensamento. Então, para eu pensar, o meu corpo está em movimento. Então, gente, não valorizem o parado, valorizem o movimento, porque é movimentando que a criança aprende. E, segundo ele, a ação, né? A ação precede, vem antes aí da cognição. A ação precede cognição. Outra questão, né, fundamental para a teoria dele é o meio social. Então, não é só o contexto, né? É onde você está inserido. As relações que você estabelece nesse meio social. Então, é o contexto e a interação com o outro. E ele acredita, né, que o meio social ele é constitutivo do desenvolvimento. Então, por as relações que você estabelece nesse meio, elas vão ser fundamentais para que você se desenvolva a aprendizagem. E o ser humano, né, a aprendizagem do ser humano, ela é biológica, como dizia Piaget, social e cultural, como dizia Vygotsky. Então, ele vai unir isso aí, né, com muita força na sua teoria. E aqui os estágios de desenvolvimento, que aí, lembra que eu falei que não é escadinha igual do Piaget, né? Então, ele já vai trazer aqui, ó, não lineares e marcados aí por crises, né? Por situações que vão fazendo com que a criança avance aí de uma categoria para outra, tá? Então, segundo, né, Vallon, as crianças elas passam por um período impulsivo emocional, sensório, motor e projetivo, o período do personalismo, categorial e a puberdade e adolescência. E aí ele vai dizer que existe uma alternância aí entre a afetividade
e a cognição, que vão compor aí esses estágios do desenvolvimento, né? Vão ser fundamentais para esses estágios do desenvolvimento. Certo? Então, vimos aí Vallon. Vamos para o próximo, queridinho. Próximo queridinho das bancas é nosso brasileiro aí, Demerval Saviani. Demerval Saviani, ele vai estar desenvolvendo aí uma pedagogia histórico-crítica. Ele defende que a educação, ela tem um papel fundamental para uma prática social transformadora. Então, a educação transforma a realidade das pessoas, muda a realidade social, transforma, né? Muda a vida das pessoas. Ele valoriza o conhecimento sistematizado, que é esse conhecimento que acontece na escola, né? Então, a gente precisa sistematizar o conhecimento, eu também defendo muito isso. A gente tem que ter intencionalidade, tem que ter planejamento, e aí tudo isso Saviani vai discutindo nas obras dele. E ele critica aí essas pedagogias que não são diretivas, tá? Pedagogias aí mais tradicionais. Vamos ver aqui um pouquinho do mapa que eu separei para a gente estudar melhor o Saviani, tá? Então, como a gente viu, né, a pedagogia histórico-crítica dele se baseia em quê? Em primeiro lugar, qual que é a base epistemológica? Materialismo histórico-dialético, defendido lá por Marx, Gramsci, né? Então, ele diz que a educação é uma prática social historicamente determinada. Então, também, né, como eu falei, base marxista. Ele defende a escola, né, como um espaço de transmissão do saber elaborado, desse conhecimento que foi acumulado pela humanidade ao longo, né, de milênios. Então, todos têm direito a ter acesso a esse conhecimento transforma a vida das pessoas, e esse conhecimento, ele vai, artístico, científico, filosófico, clássico, ele vai ele vai acontecer dentro da escola, né, por meio da educação. Aí, ele defende um método de 5 etapas, né, prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e prática social final. Eu tinha até separado aqui, depois eu mando o resumo lá de cada uma dessas etapas aqui, eu vou colocar lá no grupo de estudos para vocês, tá? Mas vamos para frente que tem mais autores. A especificidade escolar, que é a socialização do saber sistematizado. Então, como eu já falei, né, ele defende que isso tem que acontecer dentro da escola, defende a importância da escola na vida do ser humano. A gente aprende nesse social e esse saber tem que ser planejado, sistematizado, né, e acontecer aí dentro de um currículo, né, num percurso formativo, que começa lá na educação infantil e vai, né, até o final da educação básica, tá? Ele defende a mediação docente, então ele entende que o professor, como mediador, ele vai ter uma intencionalidade no compartilhamento, né, e na mediação desse conhecimento, tá? Então, também valoriza essa ideia de mediação docente. Superação das dicotomias, né? Então, teoria prática, conteúdo forma, indivíduo, sociedade, né? Então, a gente precisa estar superando tudo isso. Apropriação crítica, né? O conhecimento como um instrumento de emancipação. Então, a gente não aprende na escola só para passar num vestibular, né? Só para fazer uma prova, mas esse conhecimento ele tem que fazer sentido, e ser uma ferramenta aí de crescimento pessoal na vida do ser humano. O compromisso transformador da educação articulada à transformação social, crítica ao aprender a aprender, né? Ele defende aí defesa dos conteúdos historicamente acumulados, então ele vai criticar essa coisa, né, dessa aprendizagem sem sentido, mas que isso tem que acontecer dentro da escola, com intencionalidade, dentro de um trabalho sistematizado. E a educação-trabalho, né, a relação entre a educação e o mundo do trabalho. Então, é aquele conhecimento sistematizado, também
trazido para a realidade, né? Como que eu posso colocar isso em prática? Onde eu encontro isso no meu dia a dia, né? Então, isso que Saviani vai defender. Certo? Então, aqui um resumo do Saviani. Fico devendo as 5 etapas, mas eu vou passar lá no grupo de estudos para vocês, tá? Agora, Libânio, outro autor, né, segundo minha pesquisa aí, cobrado, né, em muitas bancas, inclusive banca Fafipa, tá? Então, o que Libânio vai defender? Ele vai trazer um estudo relacionado aí às tendências pedagógicas, liberais e progressistas. Ele trabalha muito a questão da didática, então ele tem livros inteiros falando sobre a importância da didática, da organização de ensino, do planejamento escolar e do professor como mediador. Então, quando a gente fala de didática, e eu já dei aula na pedagogia, né, não tem como você trabalhar questões relacionadas à didática, trabalhar a pedagogia, né, essa arte de ensinar, sem trazer Libânio aí nas nossas aulas, tá? E aqui vamos trazer um pouquinho das tendências pedagógicas que o Libânio vai estar discutindo aí nos seus textos, né, nas suas pesquisas, tá? Então, segundo Libânio, existem várias tendências pedagógicas, né? E aí aqui vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, tem as tendências tradicionais, que vai trazer a pedagogia, principalmente, né, pedagogia tradicional, que entende que é o professor está no centro do processo, ênfase na memorização e disciplina, transmissão de conteúdos prontos, avaliação, provas escritas, nota final. Então, quando a gente está falando de uma tendência, de uma pedagogia tradicional, de uma tendência tradicional, é bem aquela educação bancária que é criticada, né, por Paulo Freire e outros autores, né, também. Então, nesse sentido, então, quando Libânio vai trazer aí as tendências pedagógicas, né, ele vai explicar a tradicional dessa forma. As tendências liberais. Então, tem a liberal renovada progressista, onde tem o estudante como centro de aprendizagem pela experiência, de acordo com Dewey, a criança, né, aprende de modo ativo e avaliação como contínua e diagnóstica. E outra tendência liberal, que é a liberal tecnicista, ênfase em objetos comportamentais, ensino programado, instrução por módulos, avaliação baseada em desempenho e produtividade, tá? E aí as tendências progressista libertária, autogestão do aluno, contra a autoridade do professor e valorização da livre expressão, e a progressista crítico social dos conteúdos, conteúdo como meio de leitura de mundo, formação crítica e cidadã, e papel ativo do professor com mediação, né? Então, é muito disso que a gente vai, né, hoje, buscar aí nas escolas, né? Essa tendência mais progressista, crítico-social, né? Então, que tem que ter a mediação do professor, né? Tem que ter essa formação crítica e cidadã, o conteúdo, né? Esse conhecimento, ele vai mediar essa leitura de mundo, né? Então, é isso que o Libânio, ele vai categorizar e vai estar defendendo, tá? Vamos ver agora um pouquinho de Lucchesi. Por que Lucchesi? Lucchesi é um autor que vai trazer aí uma leitura, uma análise, uma pesquisa sobre as avaliações, né? Então, ele vai tratar de avaliação da aprendizagem. E agora, né, agora não, né, perdão. E aí ele vai trazer, né, vários tipos de avaliação. Então, avaliação diagnóstica e formativa. Então, por que diagnóstica? Lembra que eu falei, né, por exemplo, para eu começar a trabalhar com as crianças do primeiro ano, em primeiro lugar, eu preciso saber o que elas já sabem, né? Eu não vou ficar lá trabalhando nome, e se todas as crianças já sabem o nome? Quem não sabe? Eu preciso saber. Então, a gente vai fazendo essas avaliações diagnósticas para que o professor tenha subsídios para o planejamento, né? Entender aquilo que a criança já sabe para que ela avance. E a avaliação também, ela é formativa, então, ela vai auxiliar o professor e também vai favorecer a criança para que ela avance,
né? Então, a criança também entender o que ela já sabe, o que ela precisa aprender, e aquela avaliação também vai auxiliar nesse processo de aprendizagem da criança, estabelecendo uma relação, né, formativa de aprendizagem, tá? Ele desenvolve aí uma crítica à avaliação punitiva. Então, né, vamos fazer uma prova, hoje vocês não estão se comportando, sabe aquelas coisas que a gente viveu lá na pedagogia tradicional, né? Arranca uma folha, né? Fecha o caderno, arranca uma folha e não sei o quê. Então, a avaliação, ela servia como uma punição, né? A nota era para punir o estudante, e não para fazer o professor entender o que aquele estudante precisa aprender e o estudante também entender o que ele não compreendeu e como ele pode avançar, né? E aí o professor e o estudante trabalhar em cima desses dados, né? Para que a aprendizagem ocorra de forma significativa. E também ele vai trazer, né, um estudo aí da importância da avaliação para a inclusão, né? Para que a gente consiga incluir os estudantes, né, e ser uma avaliação inclusiva também, né? O que o estudante precisa? Como eu posso pensar uma avaliação a partir da necessidade específica daquele estudante, tá? E aqui alguns conceitos, né, de avaliação segundo o Lucchesi. Então, para ele, né, ele vai defender aí que a avaliação ela deve ser contínua, formativa e não apenas classificatória, que é aquela coisa da nota ali, né, que você vai classificar. Então, ele defende que tem que ser contínua e formativa. Qual que é o objetivo da avaliação? Diagnosticar dificuldades dos estudantes, orientar o processo de ensino-aprendizagem, como eu falei, né, e promover o desenvolvimento integral desse estudante. Qual é a diferença entre prova e avaliação? Lucchesi destaca que a avaliação não deve ser confundida com aplicação de provas ou exames finais, né? A avaliação, ela acontece no contexto, no dia a dia. Então, por exemplo, fazendo uma atividade no caderno, eu fiz uma atividade hoje, eu já pude ver questões relacionadas à lateralidade, que eu preciso trabalhar com as crianças, né? Organização espacial. Ninguém estava fazendo prova, nada, era uma atividade comum, mas o professor está o tempo todo observando e avaliando o desempenho, o desenvolvimento daquela criança, né? E a partir dessa observação, o que eu vou trazer para desenvolver essa lateralidade? Que propostas eu posso fazer para essa organização espacial, né? Por exemplo, das crianças, tá? E o ambiente educacional, né? Ele vai enfatizar a criação de um espaço que valorize o crescimento e a participação ativa desses estudantes. Então, assim como a gente já viu em outros, né? Não é só um ser passivo, mas o ambiente educacional, eu sempre digo, né, que a sala de aula ela é um outro educador, então a relação com esse ambiente também vai fazer com que o estudante aprenda, e a participação ativa desses estudantes também é fundamental. E aí, só para a gente fechar, tem mais um Perno, mas para fechar Lucchesi, então. Hoje eu li uma história de charadas para as crianças, é um livro de charadas, onde a gente tinha que encontrar palavras escondidas dentro do nome de animais. Então, por exemplo, jacaré, né? O que o jacaré esconde no nome dele? Aí eu escrevia lá no quadro, jacaré, e aí vamos lá, que palavra está escondida dentro do jacaré? Aí, né, levanta a mão, né? Daí vem cá, Daniel, o que está escondido? Jaca, muito bem, Daniel, circula onde está escrito jaca aqui no jacaré. Daí o Daniel circulava. E aí, assim, a gente foi fazendo, né? E aí eu fui observando, assim, o quanto eles gostam de participar. Porque eu tive que fazer, depois, até acabou o livro, eu tive que ficar buscando outros animais, porque todo mundo queria participar. Mesmo aquelas crianças que não estão alfabetizadas, que aí chegavam lá, daí, quando uma criança, primeiro só pedia para ajudar aqueles que já estão num processo aí mais avançado de alfabetização, né, já estão conseguindo decodificar. Aqueles que estão iniciando o processo não estavam se habilitando. E aí, em um dado momento, uma criança levantou a mão, e quando ela chegou lá no quadro, ela não sabia.
E aí, claro, eu ajudei, né? Eu falei, vamos lá, sei lá, por exemplo, ovelha. Onde está a palavra velha na ovelha? Aí ele apontou assim, e falou, ó, vamos circular, vamos tirar o O, né? Daí a gente tapou o O, vamos circular o resto. E aí eu escutei um falando assim, quem não sabe, ela ajuda. E aí pronto, foi a deixa, né, para que todos quisessem participar. E foi uma experiência ali que durou mais, acho que praticamente uma hora foi, né, de leitura e tudo mais. Na verdade, eu comecei antes do recreio, eles saíram para o recreio, daí depois eu até ia dar sequência com outra coisa, eles, não, professora, eu tenho que terminar o livro, porque todo mundo queria participar. E aí foi, assim, praticamente uma hora trabalhando nessa brincadeira, que todos se envolveram e tiveram uma participação ativa, e o quanto eles gostaram de participar, né? Então, a gente tem que proporcionar esses momentos que fazem a diferença aí na aprendizagem de todos. Beleza. Então, vamos agora para o Felipe Renault. Então, o Renault, ele vai trazer aí a pedagogia das competências. E por que a gente traz aqui Renault para esse concurso? Claro que ele é um autor cobrado, né? Mas ele teve grande influência nas habilidades e competências da BNCC, tá? Então, como muito do conteúdo cobrado aí nos concursos está relacionado à BNCC, é importante a gente entender também, né, esses autores que fundamentaram aí essas escolhas do documento, né, da Base Nacional Comum Curricular, tá? E essa pedagogia das competências, ela está muito presente lá na nossa BNCC. Ele também defende, né, que o professor ele precisa ser reflexivo, refletir sobre a sua prática, defende a avaliação formativa, né, como a gente já viu ali o conceito de avaliação formativa, onde o estudante ele também aprende por meio, né, desse processo de avaliação, e a organização do trabalho pedagógico, tá? E agora aqui um pouquinho do Renault. Então, primeiro, a definição aí de competência, tá? Fitem isso, por favor. Então, segundo o autor, o que é competência? Porque pesquisando um pouquinho da banca FAFIPA, às vezes eles pedem algumas questões assim, bem literais, né? Então, segundo Felipe Renault, o conceito de competência vamos lá, competência é conseguir mobilizar um conjunto de recursos cognitivos relacionados ao quê? Saberes, capacidades, informações, a fim de solucionar com eficácia as situações. Então, eu tenho competência para resolver aquilo, né? Então, a partir do conhecimento que eu tenho, das informações que eu tenho, da capacidade cognitiva que eu consigo, né, resolver um problema, tá? Vou dar um exemplo aqui bem bobo, né? A minha impressora estava estragada. Mandei para um técnico avaliar. E aí ele falou assim, ó, vai sair caro, né? Claro, porque daí ele vai cobrar mão de obra, né? E talvez não valha a pena comprar, talvez valha a pena comprar uma impressora nova, porque o orçamento dele ficou ali em torno de 700, 800 reais. E aí voltei com a impressora, daí ficou a impressora ali, eu olhava para ela, olhava para mim, e hoje nesse mundo do descarte, né, é muito fácil a gente só pegar e descartar. Aí eu gosto muito de mexer ali com inteligência artificial. Aí eu pensei, vou pegar esse erro que está dando aqui e vou jogar na IA para entender o que é e ver se, né, existe uma forma. Então, peguei um saber que eu tinha, uma informação, né, joguei lá, e aí lá dizia, você precisa trocar o cabeçote de impressão. Daí eu, como trocar o cabeçote de impressão? Daí, abra a tampa, não sei o quê. Ele foi dando passo a passo. Eu fui abrindo, pesquisei o preço do cabeçote de impressão, 300 reais. Pensei, entre 300 e 800, será que eu consigo tirar esse cabeçote? Mexi ali, vi que eu conseguia. Beleza, consegui tirar. Vou conseguir colocar. Encomendei por 300 reais, uma semana depois chegou, tirei o cabeçote velho, eram 2, coloquei os novos, pronto, minha impressora está linda, maravilhosa e funcionando. Não descartei a impressora, não joguei ela fora, né? Mas usei o quê? A minha competência
de pesquisar, né, de trazer as informações que eu tinha para resolver um problema com eficácia. Resolvi o problema? Resolvi. Né? Então, tive competência para. Né? Então, quando a gente pensa em competência, é isso. Como que o conhecimento que eu tenho, os saberes que eu tenho vão me ajudar a resolver um problema, uma situação, tá? Qual é a utilidade disso? A abordagem por competências na educação, né, ela vai corroborar que os conhecimentos são como ferramentas a serem mobilizadas de acordo com as necessidades em determinados problemas. Então, o meu conhecimento com a informática, o meu conhecimento em que eu venho buscando cada vez mais, né, aprender a utilizar a inteligência artificial. Inclusive, eu fiz um curso para poder usar com eficiência a inteligência artificial, né, e hoje tenho usado, né, em muitas situações. Então, esse conhecimento eu usei como ferramenta para resolver um problema. Então, essa é a utilidade da competência para a educação. Então, o estudante que desenvolve uma competência, ele vai conseguir resolver problemas lá na sua vida, no seu dia a dia. Para o autor, aprender as competências e colocar em prática envolvem um meio e a aprendizagem constante do professor, considerando, né, a comunidade, o meio que ele está inserido. E aí aqui, ó, 10 competências de aprendizagem que a gente deve aí estar desenvolvendo na escola. E agora vocês entenderam porque eu falei da BNCC, né? Vocês viram de onde vem lá as 10 competências lá da BNCC, claro que daí adaptadas e tudo mais, mas inspiradas, né, bem forte aqui em Renault. Então, vamos lá. Organizar e dirigir situações de aprendizagem, administrar a progressão das aprendizagens e acompanhar aqui competências que o adulto, né, precisa desenvolver para que o estudante avance, né? Conceber e fazer evoluir a individualidade de cada estudante. Então, o professor também tem que ter competência em envolver os alunos nas aulas com foco na aprendizagem, trabalhar em equipe, elaborar projetos colaborativos, participar da administração da escola, informar e envolver os pais, conversar e promover reuniões para as famílias, enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão, né, diversidade, administrar sua própria formação continuada, usar novas tecnologias em sala de aula. O professor desenvolvendo essas competências nele, né, ele vai conseguir desenvolver lá as nossas queridas competências que a gente tem aí que desenvolver com as crianças ao longo de toda a educação básica, né? Eu digo que as competências da base, elas unem, né, esse processo formativo da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. E o professor, para chegar lá, ele também precisa ter essas competências bem desenvolvidas, né, no seu trabalho docente. Certo, gente, já estou até sem fôlego aqui, acho que foi uma boa aula, espero ter colaborado aí, né, com os estudos de vocês. Convido quem não está no grupo de estudos a participar, vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo, e quem já está comigo, né, força aí, que a gente tem muito conteúdo, muito que estudar, certo, gente? Então, agradeço a atenção de todos, dúvidas, perguntas, podem deixar nos comentários, assim como, né, as meninas, as professoras, os professores que já estão estudando comigo, também podem estar trazendo aí as dúvidas, as perguntas para a gente estar discutindo no nosso grupo, certo? Então, muito obrigada, agradeço a atenção, e não se esquece aí de deixar um like para essa aula, foi preparada com muito cuidado para estar compartilhando com vocês, e se inscreve no canal para você ficar por dentro aí, né, desse e de outros conteúdos relacionados a concursos e educação básica. Um abraço e até mais.